Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar para o nosso vídeo, para o nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos. Hoje, mais um vídeo da série Nos Caminhos de Jesus, continuando aquilo que nós estamos fazendo. Lembrem-se, nós estamos gravando esses vídeos como se fossem um parênteses para poder compreender o que Davi fez. Não saímos do tema Davi. Davi é extremamente importante. Não é à toa que Jesus se honrava quando chamavam ele filho de Davi. Ele próprio se chamava assim. Então, precisamos entender muito bem o que foi o governo do rei Davi e como ele organizou e direcionou tudo para depois que ele morresse. Mas é muito complexo. Então, se não tivermos este conhecimento que eu estou passando nesses vídeos, nos caminhos de Jesus, o cristianismo antes de Jesus Cristo, não compreenderemos, né? Porque tem muitas coisas que Davi compreendeu e não pôde deixar por escrito. Então, mas nós estamos nos baseando em literatura muito séria. Aqui nós temos de Sir Charles Marston, A Bíblia Disse a Verdade. Aqui nós temos de Frederico Dattler, A Carta aos Hebreus, comentada por ele. Aqui ainda do padre Frederico Dattler, Léxico Bíblico Litúrgico. E aqui, às minhas costas, eu tenho uma maravilha, que é em francês, mas eu não tenho dificuldade de ler em francês. Mitologias do Mediterrâneo ao Ganges. Então está escrito aqui, Mitologias do Mediterrâneo ao Ganges. E aqui tem uma coisa que atesta historicamente que Davi não invadiu Jerusalém. História. Veja bem, este livro é da Enciclopédia Delta Larousse. Então não é brincadeira, não. Aqui eu tenho um exemplar da Delta Larousse, onde ele fala dos hebreus e vai dizer, conforme foi dito pelo editor no pé da página, no livro das Paulinas, que nunca houve uma guerra entre Davi e os jebuseus. Só que ali ele diz e apenas diz. Aqui nós temos uma enciclopédia que é famosíssima como a Barça, e nós vamos então, baseados nas informações desta enciclopédia, nós vamos mostrar a vocês que historicamente Davi jamais guerreou com os jebuseus. Entretanto, a Bíblia diz que sim. São essas coisas que me fazem fazer esses parágrafos para vocês entenderem, porque, como eu disse, a Bíblia foi feita para ser um épico. Na visão de Salomão, que era, vamos dizer assim, pluralista demais, respeitava muito as diferenças, e ao contrário de Davi, não era monoteísta. Então, para compreender o que vai acontecer depois em Salomão e no restante da Bíblia, até chegar a Jesus, nós teremos que compreender muito bem o rei Davi. Bom, então este será, creio que, o terceiro vídeo nos caminhos de Jesus, o cristianismo antes de Jesus Cristo. Nos vídeos anteriores, nós provamos a vocês que o cristianismo, que a ressurreição, os dogmas centrais do cristianismo, morte e ressurreição e a possibilidade de viver eternamente através de um alimento da vida, que é o pão da vida, e a água da vida, que depois se torna o vinho do cálice da salvação, né, segundo as missas hoje. Então,
Tudo isso nós já mostramos a vocês que tem uma origem de 7.000 anos atrás. Descontados os 2.000 anos até Jesus, ficam 5.000 anos. Então, os mitos são sumerianos e acádios. Então, tudo está escrito em tabuletas cuneiformes. Os historiadores e eruditos aprovam, autenticam, não há dúvida sobre a autenticidade. Se vocês parem de ver as besteiras que se escreve. Hoje encontrei no meu Face uma besteira lá, mais um livro que fala sobre os apócrifos, mostrando as raízes do cristianismo no Egito. Tem nada a ver, mas eu não vou ler o livro, não vou comentar, simplesmente apareceu no meu Facebook. O que eu estou dando a vocês é histórico, é científico, é oferecido a nós como conteúdo por peritos especialistas. No caso, Samuel Noah Kramer, que foi aquele que fez uma tese, né, afirmando que a civilização começa na Suméria, porque é o primeiro país a nos dar uma história por escrito, romances por escrito, epopeias por escrito. E Salomão quis fazer de Davi um herói, porque o pai dele merecia uma epopeia. Como ele não tinha uma veia muito religiosa, a ideia dele não era um livro sagrado. Como já disse, a ideia dele era um épico onde Davi fosse o herói. Acontece que os escritores bíblicos chamados javistas, que foram os dois que selecionaram os papéis originais, já disse isso, né? E transformaram aquela papelada, aqueles pedaços de papiro, de pergaminho, num relato linear, fazendo uma história, um épico que nós não temos a menor ideia do que seja, apesar dos trabalhos do David Rosenberg e Harold Bloom de tentarem tirar as excrescências para chegar ao original. Eles dizem, o que fizemos aqui foi uma mera tentativa que eu não acredito que tenha nem me aproximado do que seriam os originais, feitos pelos dois javistas ou os escribas da corte do rei Salomão. Portanto, vocês veem que nós temos muita coisa para aprender, para poder compreender a Bíblia. E não somente compreender, mas ver o que nela é credível e o que não é. O que é fato e o que é boato. Então, a religião, os dogmas mais antigos do mundo, religiosos, era: todo homem morre, todo homem ressuscitará. Se beber da água da vida e comer do pão da vida. Esses três dogmas estão entre os sumérios. Depois os acádios vão copiar dos sumérios, depois os caldeus ou babilônios vão copiar dos acádios, finalmente vai chegar nos judeus, porque Abraão saiu de Ur dos caldeus, mas vai chegar, quem conta um conto aumenta um ponto, vai chegar muito truncado. E a Bíblia que nós temos hoje passou por 5 mãos revisionistas, sendo a última de Esdras, que tinha um interesse para que a verdade que fosse crida beneficiasse ele e uma classe que ele criou depois do cativeiro da Babilônia, depois de libertos por Dario e Ciro, persas. Ele criou uma classe, os escribas, os soferim, que foi uma classe privilegiada que conduziu o mundo e conduz até hoje, né, através das famílias, das 11 famílias que mandam no mundo, através do cetro do seu príncipe, que é Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Mora em Londres, é uma pessoa muito simpática. Descobri recentemente que o anterior, o antecessor dele, que passou o bastão para ele, que era tio dele, Davi René de Rothschild. Então, hoje está aposentado e tem um Instagram, parece, e um amigo meu aqui está seguindo ele no Instagram. Hoje ele está aposentado, não tem mais que pensar em nada, porque o Nathaniel faz tudo. Quando
quando o príncipe reinante escolhe o sucessor, esse sucessor é suficientemente perverso e inteligente para fazer tudo o que o roteiro manda. Logo, dissemos a vocês, a continuidade dos livros de Samuel Noah Kramer e dos livros os mitos hebreus, né, de dois autores espanhóis. Então, nós vamos continuar aqui. Lá é arqueologia misturado com história. Eles vão pegar os dados arqueológicos, né, e vão verificar se a história confirma aquilo ali. Muito bem. Aqui o trabalho será o mesmo. Então, vamos começar então a apresentar a vocês a continuidade da nossa história do cristianismo antes de Jesus Cristo. Sir Charles Marston, A Bíblia Disse a Verdade, editora Itatiaia. Quero a data. Coleção Descoberta do Mundo, 5ª edição, 53 gravuras, não dá a data. Então, os portugueses e lusitanos não colocavam... Ah, tá, 1964. Então tá aqui, 1964. E nós vamos então começar o vídeo 3, continuando o trabalho de Samuel Noah Kramer e dos dois espanhóis, agora não me vem à mente o nome dos dois, né? Mas o que também completam que David Rosenberg e Harold Bloom. Então, só nos interessa a verdade. Nós temos que pegar a ciência, os cientistas, aqueles que têm o direito de falar. Muito bem. Então, no livro de Charles Marston, na página 32, diz assim: a palavra semita para designar Deus significava originariamente o Altíssimo. Lembro que Melquisedeque abençoa Abraão em nome de El Elyon, que é traduzido entre parênteses, o Deus Altíssimo. Então, aqui nós temos as raízes lá daquilo que está afirmado na Bíblia, mas dito por cientistas. Um Deus do céu, e aí ainda vejo um motivo de crer que sua religião começou pelo monoteísmo. Provavelmente adoravam El, Ilá ou Ilu como suas divindades primitivas. Depois da escrita desta obra, Dr. Langdon, que está sendo citado por Sir Charles Marston, o monoteísmo era a primeira religião, lembra da tese? O monoteísmo patriarcal, que dizia que duas linhagens patriarcais lutariam entre si até que uma delas ganhasse e governasse o mundo. Hoje já temos a linhagem que ganhou e que faz do mundo esse cemitério. Essa pandemia foi causada por ele. As tabuinhas encontradas em Hashamha confirmaram que, malgrado o politeísmo reinante na época das tabuinhas, El era a divindade suprema e muito particularmente dos cananeus. Então, Canaã era um amaldiçoado, filho de Noé. Noé teve Cam, Sem e Jafé, e amaldiçoou Cam e abençoou Sem. Jafé ficou no meio. Então aqui vejo os cananeus, descendentes de Canaã, filho de Cam, amaldiçoados. Aqui o texto diz que eles adoravam El, e diz que El era o deus de todos os semitas. Logo, os cananeus eram semitas. Então, ali mostra eles como filhos de Cam, e aqui deixa claro que não era. Logo, aquela genealogia
não é confiável. Se eles eram semitas, se eles adoravam o deus semita, El Elyon, que foi o deus de Melquisedeque e o deus de Abraão, em outras passagens do seu livro notável, o Dr. Langdon invoca o testemunho de Sancuniaton, sábio fenício que vivia pelo ano 1000 a.C., na época de Davi. Subindo, porém, a fontes ainda mais antigas, atesta que a principal divindade de Gebel, que hoje é Biblos, ou que foi depois chamada Biblos, era Elion, também chamado Ripsistos, em fenício, que quer dizer o Deus Altíssimo. Que Elion não era diferente de El Elyon do Gênesis, capítulo 14, lá em Abraão se encontrando com Melquisedeque, traduzido pelo Deus Altíssimo, é bem claro. Então a Bíblia recebe aqui o seu atestado de veracidade quando Melquisedeque, rei de Salém, vai ao encontro de Abraão e o abençoa em nome de El Elyon e oferece pão e vinho consagrados. Olha, agora nós temos uma ligação entre o encontro de Melquisedeque no ano 2000. Melquisedeque encontra-se com Abraão no Vale do Chave ou Savé, 2000 anos antes de Jesus Cristo, e Melquisedeque, que era profeta, rei e sacerdote, já sabia que Abraão ia passar em frente do palácio dele, porque quando Abraão passa, ele já está em frente do palácio, vestido de gala, com todos os seus sacerdotes, todos os filhos, todos os assessores. Ele era rei da ordem de Melquisedeque, fundador da dinastia de Melquisedeque, que traz o nome dele. E aí, olha só, esse Melquisedeque vivia na Babilônia, era descendente da realeza dos caldeus, diz em outro lugar o padre Frederico Dattler, ou aqui mesmo, a gente vai ler para vocês, era um altíssimo dignitário da nobreza caldaica, e lá ele já adorava El, e fazia as oferendas de pão e água, que depois, agora, o descendente dele, 300 anos depois, porque o relato de Sidik, que quer dizer justo, Tzadek, mesma coisa, na Babilônia, diz que ele não oferecia holocaustos como Abraão, nem touro, nem bezerro, nem cabrito, nem bode, nem nada disso. Ele oferecia uma oblação de pão e água lá na Babilônia, como era costume entre os caldeus, entre os sumérios e os acádios, consoante nós vimos nos livros que lemos para vocês, a descida de Star, ou Inanna, é a mesma deusa, aos infernos para tomar o poder da sua irmã Ereshkigal, e Enki, que vai ser Javé, seu pai, manda 2 androides colocarem no corpo, em cima do corpo dela, e depois abrirem a boca dela e colocarem a água da vida e o pão da vida. Agora estamos há 5.000 anos desse relato, esse relato feito no original em sumério, a descida de Inanna aos infernos, está 5.000 anos além da existência de Sidik na Babilônia, sacerdote de uma ordem que vai se manifestar depois com o nome de Ordem de Melquisedeque, Malek Sadek. Então, Sidik é Tzadek, que sai de lá, da Babilônia, e vem para Canaã, chamado de El Elyon. Do mesmo jeito que Abraão sai de Ur, dos caldeus, e vem para Canaã. Os dois se encontram e Sadek, que era rei, profeta e sacerdote, sabendo que Abraão passaria em frente ao seu palácio e à sua cidade, ainda chamada Salém, começou com o nome de Jebus, chama Abraão, pede ele para parar, traz uma oferenda de pão e vinho, consagra essa oferenda, já não é mais pão e água,
a água evoluiu para o vinho e consagra em nome de El Elyon, o verdadeiro Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e do mesmo modo que Jesus na Santa Ceia, ele ergue o cálice de vinho e o consagra, ergue o pão e o consagra, depois distribui com os sacerdotes da tribo dele, jebuseus, e os generais da tribo de Abraão. Quer dizer, aí nós temos, antes de Jesus, 2000 anos, a Santa Ceia, com os seus itens essenciais, a taça de vinho e o pão, e Jesus dirá, isto é meu sangue que será derramado por vós, e partindo o pão dirá, isto é meu corpo que será dado por vós. Olha só que coisa maravilhosa. 5000 anos antes do encontro de Sadeque com Abraão, isso já era feito na Suméria, na Acádia e na Caldeia. 5000 anos depois, 2000 anos antes de Cristo, não estão descontados os da 3000 anos depois. 3000 anos depois desses fatos, então, Melquisedeque, agora já com o nome de Melquisedeque, ou seja, ele muda Sidik para Sadek, porque Sidik é em caldeu, justo, e Sadek é em jebuseu ou em arameu. Então ele adapta-se à região onde ele chegou, cria uma cidade que ele começa com o nome, funda com o nome de Jebus. Eles eram jebuseus semitas, adoravam o deus El, e só quem adorava o deus El eram os semitas. E ele consta, os jebuseus, nas maldições de Moisés. Se a gente voltar a Moisés, os jebuseus estão entre os malditos, amaldiçoados por Moisés. Ora que rolo, por isso que é necessário isso. Como os jebuseus podiam estar amaldiçoados por Moisés, se Melquisedeque é quem vai fundar a ordem lá na Babilônia no ano 5000 a.C., depois transfere-se para a Palestina, Canaã, e 300 anos depois dele estar fazendo essa ação na Babilônia, num santuário monoteísta dedicado a El, ele está fazendo o mesmo em Canaã, só que ao invés de água agora é vinho. Quer dizer, ele sabia que Jesus usaria vinho, então ele já substitui a água dos acádios, sumérios e caldeus pelo vinho. E faz a mesma cerimônia que Jesus fez na Santa Ceia. Só não diz isto é meu corpo, nem isto é meu sangue, mas consagra ao Deus Altíssimo El Elyon. Bendito seja o Deus Altíssimo e bendito seja Abraão em nome do Deus Altíssimo. Depois consagra as oferendas e distribui com todos os presentes, que são 13 generais de Abraão, os mais valentes, porque eram 300 ao todo, mas só se considera digno daquela cerimônia 13, e Melquisedeque coloca a corte papal dele, e eles partilham, portanto, o pão da vida e o cálice da salvação, exatamente como o padre faz nas missas católicas hoje. Não é maravilhoso? Seria bom que eu pudesse gritar para todo mundo ouvir, todos os católicos ouvirem. Sei lá se o Papa, os bispos, os cardeais já tiveram o trabalho de fazer essa pesquisa. Nós temos aí o mais puro cristianismo, antes de Jesus, né? 5000 anos antes, na Suméria, Acádia e Caldeia. Depois, 300 anos depois, na fortaleza de Jebus, que ficava abaixo do Monte Sião. E na cidade de Sião ele tinha fundado a sua capital, chamada Salém, que quer dizer paz, Shalom. Por isso São Paulo vai se referir a ele dizendo, o nome era Melquisedeque, Malek Tzadek, que quer dizer rei da justiça, que reinava sobre Shalom, que é a cidade da paz. Então, e mais tarde nós vamos ver Davi se encontrando com esse personagem e toda a família dele. Mas esperem mais um pouquinho. A coisa tem que ir devagar. O fato é que Sidik, na Babilônia, num santuário monoteísta dedicado a El Elyon,
o Deus dos semitas, não pode de modo algum ter caído sob a maldição dos camitas, porque ele adora El, que é o Deus dos semitas, e repete a cerimônia que mais tarde vai ser Javé, mandou que os androides fizessem com Inanna para ressuscitá-la, dar-lhe o pão da vida e a água da vida. Isto está contado pelo professor Samuel Noah Kramer e contado também por dois espanhóis, não me lembro agora, editora Aliança Editorial Madrid, Los Mitos Hebreus, Rafael Patai e Robert Graves. Então, Robert Graves e Rafael Patai, editora Aliança Madrid, Los Mitos Hebreus. A mesma coisa, o mesmo relato, só que o Patai coloca o relato em acádico, ou seja, já cópia do Sumério. Os Sumérios são os primeiros a chegar naquela região, que já tinham habitantes nativos. Então, eles não são os primeiros habitantes daquela região. Eles habitavam nas margens do Pacífico e viram a Lemúria afundar. Isso que eles contaram com como se fosse a narrativa do dilúvio, que depois foi modificada e é o que vocês hoje leem na Bíblia, mas vocês podem ler agora vários relatos semelhantes através do Rafael Patai, através do Robert Graves, através aqui do Charles Marston e etc. Então, vejam como há uma continuidade perfeita, é um caminho perfeitamente linear. Então, 300 anos depois de ter saído da Babilônia e ter deixado o santuário monoteísta da Babilônia aos cuidados do seu auxiliar, que era Mishor, que quer dizer franco, Sidik, que quer dizer justo, transfere-se para a região de Canaã, faz um destacamento no pé do Monte Sião, a fortaleza de Sion, ou Jebus, e no cimo do Monte Sião, que ele descobriu que seria o umbigo do mundo, dali reinaria o Messias sobre toda a terra. É isso que o clã de Rothschild quer fazer. Por alguma razão eles acreditam que é assim, pois se acreditou durante milhares de anos, e eles têm essa informação. Então, não será ainda Nathaniel de Rothschild quem vai reinar no Monte Sião, mas ele está se preparando para fazer o templo, o novo templo, descrito magnificamente por Edir Macedo, que se diz bispo, para as negas dele. Se ele soubesse o que era bispo, não usaria esse nome. A responsabilidade que esse nome traz é muito grande. Então, Edir Macedo disse que fez o Templo de Salomão no Brás, mas não era de acordo com a planta do que ia ser feito. Olha, ele garantiu a 6 minutos da entrevista, feita pelo SBT, nos 50 anos de idade dele, né? Então, o repórter pergunta a 6 minutos da entrevista o que é que ele tem a dizer do Templo de Salomão no Brás. Ele diz, isso não está de acordo com o plano original. O original será feito no Monte Sião, no lugar em que foi construído o Templo de Salomão. Esse é apenas uma homenagem aos judeus. Na verdade, o rei dos judeus estava em frente ao Templo de Salomão, René Davi de Rothschild, que tinha vindo com a desculpa de assistir o casamento do irmão Filipe de Rothschild, que não foi badalado nas redes sociais, mas é interessante, porque não, né? A família mais rica do mundo casa o filho mais novo, que ele é que toma conta dos negócios do grupo no Brasil, e ninguém diz nada. E o homem mais rico do mundo, único trilionário, vem de lá da França para poder ser homenageado por Edir Macedo, por isso que é o homem mais rico do Brasil, segundo o Silvio Santos, que diz, só eu sou mais rico do que ele. Eu vi ele dizer no SBT, num programa dele, só eu tenho mais dinheiro do que ele. Ele é o homem mais rico do Brasil. Vocês não imaginam a fortuna de Edir Macedo. De onde vem? Do trilionário lá, né? Ele é o lambibotas, é o beijamão dos Rothschild, e ganhou o Rothschild, e tem um poço sem fundo de dinheiro, segundo o rabino Israel Davidson Weiss. Então, vamos voltar ao assunto. Então, segundo
Melquisedeque, e Davi vai receber essa informação de Melquisedeque, porque ele está morando na cidade de Gabaon, e ele vai fazer um palácio em cima do Monte Sião, porque ele é rei. E Melquisedeque vai dizer a ele, porque os dois vão fazer uma grande amizade, e isso vai estar em 2 salmos que nós vamos ler para vocês, e o povo lê e não sabe, mas eu vou ler para vocês e vou mostrar. Então, diante de Abraão, pai dos crentes, 2000 anos antes de Jesus, 300 anos depois de Sidique ter se transferido do santuário monoteísta da Babilônia para Canaã, então ele celebra o que hoje nós chamamos a missa e que o Evangelho traz como se fosse a Santa Ceia, onde Jesus usa o pão sem fermento e o vinho e pronuncia as palavras que vai fazer a transubstanciação. Olha só que maravilha, que história linda, maravilhosa da nossa igreja cristã, que muitos cristãos não têm ideia, a antiguidade dos dogmas fundamentais do cristianismo: morte, ressurreição e vida eterna para quem come o pão da vida e bebe o cálice da salvação. Isso foi garantido por Jesus Cristo. Li para vocês, né? Já li para vocês, não vou ler novamente, mas na Bíblia aqui Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu para a vida do mundo. Em João 5 ou 6. E a água que eu vos der jorrará nele, naquele que eu der, para a vida eterna, e ele nunca mais terá sede. Ligando diretamente à crença dos sumérios, que é a mais antiga do mundo, porque os sumérios foram os primeiros a escrever, e nós temos a história dos sumérios e dos acádios graças à escrita dos sumérios. Então ele faz, dizíamos nós, as ofertas de pão e vinho, distribui o cálice da salvação e o pão da vida com os 13 generais de Abraão e a corte pontifícia dele. E Abraão passa, vai embora e dá a ele 10% de tudo que possuía, o dízimo. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, diz o autor da carta aos Hebreus. Ora, quem é maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? Ele mesmo responde: quem abençoa. Se Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior a Abraão. Então o sacerdócio levítico, que será fundado pelas famílias descendentes de Abraão, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, que já existia, já pré-existia, e é a crença mais antiga do mundo, da qual Jesus Cristo será sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, dito no Salmo 110, pelo rei Davi. Abraão paga 10% de tudo, é abençoado em nome de El Elyon. Abraão compreende porque o Deus que se revelou a ele revelou-se com o nome de El Shaddai. Javé não está nessa história, não existe Javé por aí. As mãozinhas que manipularam a Bíblia, os originais feitos pelos escribas da corte de Salomão, fizeram uma mistureba que vocês... eu vou ter que tirar esse novelo, desenrolar esse novelo muito bem para vocês entenderem. Porque vocês não sabem, não têm ideia do que Davi foi capaz de fazer para fundar o reino messiânico do qual Jesus é o rei, embora o clã de Rothschild se ache que são eles, de fato, os reis. Mas vamos continuar a história. Abraão continua, vai continuar celebrando os holocaustos e sacrifícios sangrentos. Melquisedeque sobe para a sua cidade de Salém, vai continuar oferecendo a oblação de pão e vinho, e aí é o que está dito aqui por Sir Charles Marston, né? Então, Dr. Langdon, nas escavações em Quiche, ele diz: julgamento tão... Não, aqui, em minha opinião, a história da mais antiga religião dos homens revela rápido declínio do monoteísmo para o extremo politeísmo e para a maior crença nos espíritos do mal.
é, em sentido próprio e mais total, a história da queda do homem. Né? Vi ontem um vídeo de uma doutora muito sábia que diz que a maior burrice do mundo ela foi visitar Stonehenge e ela viu que o Stonehenge não são pedras naturais, são feitas de concreto e atestam que o mundo começou com o politeísmo e agora nós, católicos, cristãos, muçulmanos e judeus, enveredamos pelo monoteísmo, que é, segundo ela, uma aberração. Então ela tem mais capacidade do que o Dr. Langdon, de que o Dr. Charles Marston, de que Harold Bloom e David Rosenberg, do que os espanhóis. Meu Deus do céu. Vamos agora ao Frederico Dattler, que é um nome ímpar. Apesar de ser sacerdote católico, ele é completamente isento. Então, Los Mitos Hebreus, Aliança Editorial Madrid, agora não veio. Não veio. Mas ontem eu li para vocês, eles fazem a versão também da água da vida e do alimento da vida. Então, começou-se com o monoteísmo, adorando o Deus El. Julgamento, agora é o autor do livro que fala. Julgamento tão autorizado é fruto de estudo profundo da literatura mesopotâmica. As tabuinhas de Hashamha ainda vieram apoiar a autenticidade dos escritos de Sankuniaton e a exatidão das deduções do Dr. Langdon. Mal será preciso, depois disso, lembrar aos leitores a que ponto tal atmosfera religiosa se coaduna com a narrativa contida nos primeiros livros de Gênesis. 14 aqui, Abraão, Moisés, os patriarcas, o monoteísmo dos patriarcas. Já no século XIX, Sir Peter Sinders Petrie e Lepage-Renaud, tradutor do Antigo Livro dos Mortos, escreve: M. de Rouge declara que a partir do período histórico, ou melhor, mesmo antes deste, o monoteísmo puro, que a doutora diz que é uma coisa abstrusa e que todas as pesquisas dela levam ao politeísmo como religião predominante no princípio, né? Do Deus que se faz, Javé. Então, ela não conhece o Deus que cria, que não tem princípio nem fim, que é incriado, criador incriado. Bom, paciência. Tomara que ela o descubra. No entanto, há mais de 5.000 anos, no Vale do Nilo, o hino religioso começa pelo reconhecimento da unidade de Deus e da imortalidade da alma. Esta fé na unidade do Deus Supremo e em seus atributos como Criador e Legislador Supremo era engastada qual indestrutível diamante no meio das excrescências mitológicas acumuladas depois do correr dos tempos. Nós sabemos que Akhenaton quis restaurar o monoteísmo e foi assassinado porque os sacerdotes egípcios se beneficiavam com o politeísmo. Era muito cômodo para eles, mas eles professavam o monoteísmo. Então, Akhenaton, cujo nome egípcio era Menófis IV, mudou de nome, né, e foi assassinado. Então, ainda hoje estão assassinando os seguidores do Deus único. Vamos continuar, ainda tem mais coisas. Comentando esta citação, aqui ele fala, a citação que ele fala é de Sir Peter Lepage-Renaud. E aqui ele diz, comentando a citação do Sir Lepage-Renaud, diz Sir Flinders Petrie: é verdade incontestável, as mais sublimes crenças da religião egípcia não são resultado de lenta evolução, durante a qual as mais grosseiras fossem sendo eliminadas. Os velhos anais chineses atestam o monoteísmo original e as indicações encontradas em outros povos confirmam este testemunho. O grande e trágico Ésquilo exprime-se nos seguintes termos: Zeus é o éter,
Zeus é a terra, Zeus é o céu, Zeus é o universo e o que está além do universo. Quando se nota também, comenta o autor do livro, aqui, haver identidade entre Zeus Pater e Diaos Pater da Índia, Zeus Pater na Grécia e Diaos Pater na Índia, o Júpiter de Roma, tudo é a mesma coisa, o Thor da antiga Escandinávia, impõe-se a dedução de que estes povos diferentes tiveram todos, em dado momento, o mesmo Pai Celeste, a mesma crença monoteísta, degenerada depois em politeísmo, como se deu na Mesopotâmia, no Egito e na China. No mesmo ano de 1931, em que aparece a obra do Dr. Langdon, outro livro foi publicado contendo conclusões semelhantes, provindo, porém, de ciências diferentes. Com efeito, a antropologia e a ciência das religiões comparadas têm por objeto o estudo dos costumes, usos, superstições e crenças. Devemos ao professor Schmidt de Viena, é outro doutor, que a doutora lá diz que sabe mais do que ele, porque, segundo ela, é incontestável que tudo começou com o politeísmo. O vídeo dela está aí para vocês verem, procurem, vocês encontraram, quem procura acha. Este importante trabalho, The Origin and Growth of Religion, Facts and Theories, a origem e o crescimento das religiões e os fatos e as teorias. O autor, autoridade indiscutida, tirou suas conclusões de testemunhos fornecidos por todas as partes do mundo, por todos os cientistas, por todas as obras arqueológicas descobertas no mundo. Então, doutora, a senhora é de uma sabedoria que nem a do renascentista Pico della Mirandola, que pagava viagem de ida e volta, estadia e um prêmio a quem discutisse com ele sobre de res scibilis et non scibilis, as coisas que se conhecem e aquelas que não se conhecem. Então a senhora não só conhece as coisas que são conhecidas, como as coisas que são desconhecidas. Meus parabéns. Eu não gostaria de conversar com a senhora, porque sobre as coisas que não se conhecem, eu nada sei, mas a senhora deve saber. Então, o autor, autoridade indiscutida, muito acima da doutora que fez os vídeos porcaria aí, tirou suas conclusões de testemunho fornecido por todas as partes do mundo. Já lemos isso. Atestam a existência da crença universal numa vida futura entre os povos primitivos, a imortalidade da alma. Efetivamente, a vida futura, as tabuinhas da Mesopotâmia, dão-nos nova prova de significação idêntica e muito importante para quem estuda o Antigo Testamento. A decifração das inscrições cuneiformes levou o Dr. Langdon a observações complementares. Tem mais. Tomara que eu consiga terminar. Conforme, Dr. Langdon agora, conforme o ponto de vista teológico acreditado na Babilônia, antes do ano 2000 a.C., existia um céu para os justos. Os deuses os escolhiam e no paraíso encontravam o pão e a água da vida eterna. Aqui ele menciona. O pão e a água da vida eterna. Isso é o Dr. Langdon estudando aquelas citações dos sumérios, acádios e caldeus. Portanto, antes de Abraão, antes de qualquer livro do Antigo Testamento, durante séculos depois da redação de todos os livros santos, a crença em uma vida futura existe, bem como a presença no céu do pão e da água da vida eterna. Este conhecimento reforça a significação das palavras de Jesus Cristo no Novo Testamento. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. É notável pensar que essas palavras de Cristo, tão misteriosas para alguns ignorantes de hoje, e eram então um mistério para muitos das religiões da época,
contém uma alusão às crenças religiosas primitivas e, acrescento eu, a nossa crença atual no cristianismo. Então, tem muita coisa ainda aqui, mas eu vou selecionar um restinho, só um restinho, né? Vocês já sabem que aquela parte que ele selecionou, né, estão em João 6, está marcado. Em verdade eu vos digo, respondeu-lhe Jesus, não foi Moisés, Javé, quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, El, quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, El, é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui está El, no original, viu? Não é Javé. Javé não deu o pão da vida, deu o pão que perece. Deu-lhes o pão do céu a comer, ele diz, não é verdade, foi Javé quem deu. E quem vai dar o pão da vida é El. Como Melquisedeque diz, El Elion. Disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pronto. Então, a vontade daquele que me enviou é esta, nenhum dos que ele me deu se perca, mas eu os ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, e quem vê o Filho e crê nele. Então, está aqui citado pelo professor Dr. Sir Charles Marston, no livro dele. Então, ele diz, muitos que viviam naquela época não sabiam, não entendiam. E muitos dos que vivem hoje também não sabem. Então, a missão de Moisés. Não é isso que eu quero. Não é a missão de Moisés. Os 10 mandamentos, 5º mandamento, a legislação de Hammurabi, as leis e as suas codificações oriundas de Sem, filho de Noé, o testemunho de Rachambra, os Ixos, que eram os faraós do Egito na época de José, por isso José foi tão bem recebido, a estada dos filhos de Israel no Egito, a escrita na península do Sinai, a Páscoa foi instituída por Moisés por inspiração divina imediatamente antes da morte dos primogênitos. Fundava-se, contudo, como se sabe hoje, em um rito muito antigo, podendo, pois, provir do monoteísmo original. A Páscoa tornou-se a principal festa anual dos israelitas e foi sempre associada à libertação da escravatura egípcia. Por quanto tempo estiveram os filhos de Israel no Egito? Isso já não nos interessa. Então, veja, Moisés celebrou a Páscoa e na Páscoa tinha pão sem fermento e vinho. Então, Amenófis IV, que é assassinado por querer restaurar o monoteísmo no Egito, o templo de Serabit no Sinai, que era monoteísta, o professor Springler pensa que esse escrito data do reinado de Amenhotep III. Acho que eu não consegui encontrar, mas está aqui. A
península do Sinai, onde havia um templo monoteísta. Moisés foi para lá para aprender de Jetro, sacerdote de Madiã, sobre o monoteísmo. A revelação espiritual veio a Moisés ao aproximar-se dos 80 anos. Então, na verdade, ele recebeu tudo da boca de Jetro, sacerdote de Madiã, que tinha a tradição dos os hebreus, os judeus da época de Jesus falavam a língua, era um hebraico corrompido, aramaico, falavam o aramaico. Então, Jesus recebeu as instruções da Páscoa judaica, do monoteísmo, da boca de Jetro, sacerdote de Madiã. Muito bem, achei. Vai dar para ler para vocês. Lá ao norte do Mar da Galileia, Abraão atacou à noite o exército de 4 reis de leste que regressavam perseguidos em direção de Damasco. É interessante a passagem citada pelo professor Yahudá, que assinala que a palavra traduzida para os mais corajosos é Hanakim, palavra egípcia de cerca de 2000 anos antes de Cristo, empregada na Palestina para designar os soldados ou comitiva dos chefes. Quer dizer, então os hebreus estiveram no Egito mesmo, porque os 13 chefes de Abraão são chamados de Hanakim, palavra egípcia. De volta em local por nome Chave, Vale do Rei, que devia se encontrar bem embaixo da antiga cidade dos Jebuseus, Jerusalém, Abraão encontrou-se com um misterioso personagem, Melquisedeque, rei de Salém. Durante os anos de 1924 e 27, o autor deste livro tomou parte em escavações, agora ele está dizendo o que ele fez, no Monte Ofel, fora de Jerusalém, feitas pelo Palestine Exploration Fund. O sítio não está longe da parte sudeste das muralhas atuais. Na ocasião, cultivava-se aí a couve-flor, e a Palestine Exploration Fund teve de indenizar um hortelão com uma soma de 300 libras pela perda sofrida devido à devastação do seu terreno, porque embaixo deste solo fértil encontravam-se ruínas da antiga cidade jebuseia de Jerusalém. Ele participou das escavações que encontrou Jerusalém. E ficava embaixo de uma horta que tiveram que indenizar o dono da horta, e ele encontrou. Cujo rei era Melquisedeque. Naquele tempo, não passava de uma cidadezinha de cerca de 7 acres, rodeada de uma muralha de 8 metros de espessura. Levantava-se no cume da colina, Monte Sião. Abaixo unem-se os vales de Tirópeon e de Cedron. Hoje o vale do Tirópeon está quase totalmente coberto de detritos e é difícil fazer uma ideia do que poderia ter sido a fortaleza de Jerusalém dos Jebuseus. Foi ali que Abraão e Melquisedeque se encontraram num quadro magnífico, tendo as severas muralhas de Jerusalém como fundo. E, agora ele cita a Bíblia, Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, Gênesis 14, 18. As palavras hebraicas traduzidas por Deus Altíssimo são El Elyon. É um antiquíssimo nome da divindade. Sancuniaton diz que Elion era a principal divindade de Gebel, ou Biblos, e possuía o título de Ipsistos, palavra grega que quer dizer Altíssimo. Encontrado em outro lugar, uma inscrição primitiva traz o mesmo nome, mas escrito Elian. Os semitas, como adiante se verá, procuravam os cumes das colinas e montes para adorar a divindade. Então, Melquisedeque era semita, porque ele procurou o Monte Sião. Por isso, Jerusalém era particularmente apropriada ao culto do Deus Altíssimo. Mas Davi vai morar ali. Melquisedeque, rei de Salém. A respeito de Melquisedeque está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110.
versículo 4. E no Novo Testamento, não importa aí, carta aos Hebreus. Melquisedeque, portanto, sempre foi considerado como um personagem muito misterioso. Existem volumes inteiros consagrados a ele. Quando se considera os problemas religiosos surgidos pelas recentes descobertas das inscrições de Hashemá, tem-se a impressão de que o autor da Epístola aos Hebreus conhecia algo da religião semítica anterior a Moisés, e ele era semita. E também é notável que a fórmula sem pai, sem mãe, sem genealogia se reencontra em 3 das tabuinhas de Tel El Amarna, escritas 7 séculos depois de Melquisedeque, pelo rei de Jerusalém ao faraó seu contemporâneo. A palavra Sedeque era um nome ligado ao de Jerusalém. Josué combateu o rei desta cidade em 1250, que se chamava Adoni-Sadeque. Adoni significa senhor, e Melqui corresponde a rei. Nas obras de Sancune e Aton, menciona-se um certo Sidique. Agora, há uma opinião que esse Sidique é o original de Sedeque. Já contei para vocês a história. Bem pode Melquisedeque ter sido sacerdote da religião monoteísta primitiva, um sobrevivente da aristocracia dos Ixos ou rei-pastores. Seu nome foi encontrado em inscrições da Arábia Meridional. Contudo, a passagem da Epístola aos Hebreus atribui-lhe a mais alta origem. Então, é este o complemento dos livros que nós lemos para vocês, que falam da origem do cristianismo antes de Cristo. Está terminado aqui. Com o encontro de Abraão, Melquisedeque, no ano 2000 a.C., e, posteriormente, no ano 1000 a.C., o rei Davi vai visitar a Shalem para entronizar um príncipe da dinastia do Sadeque. Está aqui no livro dos Salmos. E a maioria das pessoas não consegue perceber isto, mas eu considero esse livrinho uma preciosidade, porque o autor dá a dica. E é através da dica que eu encontrei. Porque Davi, rei, famoso por fazer salmos, que eram canções litúrgicas, é convidado por Melquisedeque, rei de Salém, ainda com o nome de Salém, a compor 2 músicas, Salmo 2 e Salmo 110, para a entronização do seu filho Adoni-Sadeque. Os 2 salmos estão na Bíblia, e a maioria das pessoas, fica como um jumento olhando para um palácio, lê o salmo e não tem a menor ideia. É lá que está dito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que Davi disse olhando para Adoni-Sadeque, porque ele era da ordem de Melquisedeque. Só que isto foi, como nós sabemos, uma estrutura super histórica, ou seja, algo que aconteceu ali, diante de um pequeno monarca da cidade dos Jebuseus, mas o sentido super histórico só vai acontecer com Jesus Cristo, que será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Adoni-Sadeque é Adonias-Sadeque, e Melquisedeque é Malek-Sadeque. Então, nós vamos encontrar referência aos 2 nesses salmos, nesses 2 salmos de Davi. Como é que Davi pode ter feito 2 salmos para a entronização de um príncipe jebuseu, da ordem de Melquisedeque, e nesse salmo ele fala explicitamente: tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e diz que ele é filho de Javé. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No momento daquela consagração, então, ele se torna filho de Deus, ou seja, passa para a linhagem escrita oficial dos patriarcas da linhagem dos bons, que deveriam reinar sobre a terra. Tudo isso é fascinante, mas vai ficar para o próximo, porque hoje não dá mais. Então, o próximo será o livro dos Salmos,
onde eu vou ler os 2 salmos compostos por Davi para Adonisadec, ou seja, o príncipe dos Jebuseus ou dos Sadequitas, no dia da entronização dele, queria substituir o seu pai no trono. Melquisedeque seria substituído por Adonisadec. Eles só usavam esses 2 títulos. Quando o pai era Melquisedeque, o filho era Adonisadec. Quando o filho era Adonisadec, o outro era Melquisedeque. E assim alternavam os 2 nomes. E aí, isso tudo vai nos trazer a certeza de que Davi descobriu muita coisa e que foi escrito muita bobagem na Bíblia, ou se não foi escrito pelos redatores javistas da corte de Salomão, as 5 mãos posteriores, finalizando com Esdras, entortaram tudo de tal maneira que nós vamos ver absurdos e absurdos, o que permite hoje certas pessoas. Eu admiro muito o professor Jonathan Matias e o arqueólogo, pastor, doutor, não é Barbosa Silva, como é que é o nome dele? Que fazem pesquisas sérias, né, baseadas sobre eruditos, vestígios arqueológicos. Então, meu preito de gratidão ao que eles têm me ensinado e que me permite ir adiante, porque também são fontes, e me desculpem, mas parem de ver porcaria. Livros apócrifos. Eu acho que o Stonehenge é feito de pedras, de concreto, não são pedras. Ora, especialistas e mais especialistas, arqueólogos, estiveram em Stonehenge e atestaram que são pedras de granito. Mas a doutora acha que são feitas de concreto. Ela foi lá e tirou o retrato dela lá junto com as pedras de Stonehenge. É demais para o meu gosto. Então, parem de ver besteira, parem de se meter e miscuir no lixo, e vamos buscar a verdade, para variar. Então, esse será Nos Caminhos de Jesus, o Cristianismo antes de Jesus Cristo, número 3. Deem seu like, inscrevam-se no canal, e eu acho empolgante. Ainda não chegamos no Rei Davi. Até a próxima.